fé que funciona. Esse é um tema vasto. Diante de tantos crentes que têm fé, mas a fé não funciona. E nós estivemos falando que para que a fé funcione, é importante que esse cristão ele viva em aliança com o seu Deus. É a hora então que eles fazem uma integração. O que é de Deus passa a ser dele, o que é dele passa a ser de Deus. Logo, nessa aliança, apesar dele ter problemas, apesar dele ter limitações, Deus toma os problemas dele para si como se fosse dele próprio e resolve. Essa é a fé que funciona na vida de alguém que vive em aliança. E a Bíblia, em Isaías, no capítulo 37, versículo 1 e 2 em diante, ele nos dá um grande exemplo de um homem que viveu em aliança com Deus, o rei Ezequias. Ele foi conhecido como um rei justo, que promoveu um avivamento gigantesco em Jerusalém, tirando os ídolos, tirando idolatria e ensinando o povo, levando o povo a acreditar que Deus cuida de nós, que Deus faz um grande milagre, se for necessário. É claro que um rei como esse jamais terá problemas, porque é um crente justo, um crente fiel. E é claro que na vida do crente fiel jamais acontecerá alguma coisa ruim, jamais virá a tribulação, nunca Não foi bem assim. O rei Sanaqueribe da Assíria veio exatamente a Jerusalém, querendo conquistar Jerusalém com um grande exército. Veio para tomar a cidade e sitiou a cidade, de forma que todos os moradores de Jerusalém ficaram dentro da cidade junto com o rei Ezequias. E de uma forma bem ardilosa, o rei Sanaqueribe estava tentando convencer todos os habitantes, todos os adoradores, todas as pessoas tementes a Deus, a não confiar em Deus, dizendo que ele era o rei soberano, que Deus não iria guardar ninguém e que não somente isso, mas eles seriam feitos escravos da Assíria. Ezequias, ao saber disso, ao tomar conhecimento, qual foi a reação de Ezequias? O crente, quando muitas das vezes enfrenta adversidade, o que ele faz? Quando o rei Sanaqueribe bate na porta de muitos crentes fiéis, o que muitos deles fazem? Se chateiam, se entristecem, se abatem, se afastam da igreja, começam a desconfiar de Deus e começam a pensar, inclusive, que o diabo está vencendo e o que Deus vai fazer. Ou então se voltam para a sua vida e dizem: essa adversidade na minha vida é porque eu estou em algum pecado, e tentam procurar pecado para se consertar. Ou simplesmente dizem: Deus não está ouvindo a minha oração, por isso a desgraça veio bater na minha porta. Só que esses conceitos não são conceitos verdadeiros, porque o rei Sanaqueribe era um homem justo, sincero com Deus, promovendo um grande avivamento. Porém, Sanaqueribe bateu na porta de Ezequias, do mesmo jeito que Sanaqueribe pode vir bater na sua porta também, sendo você um crente justo e fiel. E o que o rei Ezequias, que vivia em aliança com Deus, fez diante dessa adversidade? Simples. O capítulo 37, versículo 1 e 2, nos fala que, em primeiro lugar, ele rasgou as suas vestes. Depois, entrou na casa do Senhor e mandou que as suas pessoas de confiança fossem imediatamente lá onde estava o profeta Isaías, para buscarem a face do Senhor. 3 coisas. Rasgou suas vestes, entrou na casa do Senhor e foi buscar a resposta de Deus para a situação. Exatamente o que uma pessoa que vive em aliança com Deus deve fazer. Rasgar as vestes significa humilhar-se, reconhecer que diante de tal evento, diante de tal problema, diante de uma adversidade, ele reconheceu que ele era totalmente dependente de Deus e que não teria como resolver esse problema. Ele reconheceu a sua ineficácia para resolver o problema.
E somente Deus poderia fazer isso. Quando ele entra na casa do Senhor, e o livro de Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele imediatamente foi para a casa do Senhor para adoração, para louvor. E o restante do capítulo nos diz o que ele foi fazer. Diz que ele foi reconhecer a presença de Deus. Ele falava, Senhor, Tu és o Deus justo, Tu és o Deus grande, Tu és o Deus de proteção, ninguém prevalece contra Ti. E foi falar os grandes feitos que Deus fez quando os tirou do Egito, e foi falar das grandes maravilhas do Senhor em sua oração, conversando com Deus. E não apenas isso, mas ele mandou que os seus representantes fossem imediatamente buscar a face do Senhor, indo até onde o profeta Isaías estava. Buscar a face de Deus. É claro que naquela época, Deus não falava assim no coração das pessoas como fala hoje. E a forma que Deus comunicava com as pessoas justas, sinceras, era exatamente através dos profetas. Buscar aquilo que Deus tinha para falar para ele. Então a expressão buscar a face do Senhor não é apenas orar, mas entender, saber a vontade de Deus. Essa deve ser a atitude da pessoa que vive em aliança com Deus e precisa que a sua fé funcione. Reconhecer a sua ineficácia na resolução de problemas, sejam eles grandes ou pequenos, ir para a casa do Senhor para adorar, para louvar ao Senhor, e não apenas isso, mas buscar a face do Senhor. Quando o crente fiel tem esse entendimento, a fé funciona. Porém, quando o cristão não tem esse entendimento, é complicado. Principalmente quando se fala da ineficácia para resolver problemas. A maior tentação que um cristão que vive em aliança com Deus tem é a tentação de agir por seus próprios meios, não depender do Senhor. Essa é uma das maiores tentações que o crente que vive em aliança com Deus sofre. Se vivemos em aliança com Deus, o mover, o agir, o resolver, não adianta vir das nossas próprias mãos, não adianta vir da nossa própria força. Tem que vir milagres sobre nós. Tem que vir a dependência de Deus, gerando exatamente o esperar, a paciência com Deus, para que Deus então opere. Não uma solução das suas mãos, mas uma solução vinda direto do céu para você. Então não adianta ficar correndo de um lado para o outro, pedindo trocentas pessoas para orar por você. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não. Ezequias não apenas reconheceu a sua ineficácia, mas ele foi para a casa do Senhor adorar. E o texto bíblico nos diz que ele foi reconhecer a grandeza de Deus. Adorar significa parar tudo para ver o que Deus é. Louvar significa parar tudo para ver o que Deus fez e pode fazer e se prostrar em agradecimento pela fé. Isso é louvar e adorar, não tem nada a ver com a questão do ritmo. E Ezequias foi exatamente fazer isso. Ele foi para o templo do Senhor adorar. Então, no meio da tribulação, ele não ficou, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, e fazer um grupo para fazer um piquete na porta do céu dizendo, ore por ele. Não foi isso que ele foi fazer. Ele mesmo tomou a atitude de ir para a casa do Senhor. Agora, o que nós vemos na vida de muitos cristãos que têm uma fé que não funciona? Ao invés de, no meio da tribulação e necessidade, eles irem para a casa do Senhor, o que eles fazem? Ficam em casa. Se desanima. Não estou com vontade de ir para o culto, não. Vou ficar em casa. Estou desanimado. Não estou com vontade. E perdem a oportunidade de encher o seu coração da grandeza de Deus para que a sua fé venha a funcionar. E ao invés disso, ainda ficam pedindo os outros para orar por ele. Não. Lugar de quem está em tribulação, lugar de quem está em problema, lugar de quem está em necessidade é na casa do Senhor, é na igreja. Lá é o seu lugar. Está fraco? É na igreja. Está cansado? É na igreja. Está desanimado? É na igreja.
Então não fique em casa, porque não vai melhorar nada você ficar em casa. Pelo contrário, a carne vai falar um monte de coisa pessimista com você. O diabo vai fazer questão de usar coisas, usar a tua televisão, usar a tua internet para colocar mais pessimismo ainda na tua vida. Vai ficar cheio de notícias e acontecimentos, de mortes, de doenças, de tribulações, de coisas que não edificam em nada. E o seu próprio sentimento, ele vai te jogar mais ainda na lama, mais ainda para o fundo, porque vai se aprofundar mais ainda em quê? Em tristezas, decepções, frustrações, ansiedade, e isso tudo resulta em depressão na vida do crente. Medo de Deus não fazer ou desconfiança de Deus leva diretamente à depressão. Agora, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o ir à casa do Senhor não é para ficar lá também lamuriando, chorando, dizendo para Deus, olha aí. Não, o ir à casa do Senhor é para adorar, para tudo, para ver o que Deus é louvar, para tudo, para entender todas as coisas que Deus já fez e não apenas isso, mas já agradecer. É isso que devemos fazer quando estamos na casa do Senhor. E Ezequias tinha esse exato entendimento e ele fez isso. Enquanto os seus representantes foram a Isaías, profeta Isaías, para buscar o que Deus tinha para falar para ele. Buscar a Deus é um problema sério. Porque algumas pessoas também hoje, alguns crentes hoje, dizem, eu vou buscar ao Senhor. E aí chega, dobra o joelho e começa, Deus, faça assim, Senhor, olha lá, eu não estou conformado, então quebra a perna, seca o olho, corta a cabeça, arranca a unha, Deus tem que fazer, faça assim, faça assado, eu quero isso, eu espero isso, e tu não pode me decepcionar, tu é dono do ouro da prata, e eu estou precisando, eu estou querendo. Irmãos, isso não é buscar Deus, isso é impor para Deus as suas próprias vontades, ou pior do que isso, é estar vagando em oração em cima dos seus próprios medos e temores. Na verdade, não é buscar a Deus, mas é um desabafo em cima de medos e temores. Não, irmãos, buscar a Deus é de verdade chegar, se prostrar e perguntar, Senhor, o que tu queres? Senhor, o que tu acha disso? Senhor, foi feito isso, falado isso. E o que eu devo fazer? E esperar de Deus a resposta. Isso sim é buscar a Deus em espírito e em verdade. E é claro que Deus vem e responde e fala. Compartilhando essa questão de viver em aliança com Deus, e uma fé que funciona, com um dos irmãos, um irmão muito querido. E ele estava no meio de uma situação horrorosa e dantesca. Uma dívida, e não apenas uma dívida, mas precisando imediatamente efetuar um pagamento alto. E é claro, ele esperava que alguém viesse a emprestar, que as pessoas viessem a se compadecer e emprestar o dinheiro para ele. Porém, ele é uma pessoa que vive em aliança. E eu compartilhei essa mensagem com ele e oramos mesmo, e na nossa oração nós falamos, Senhor, Tu é o Deus que vive em aliança com a gente. Tu pega as nossas causas e resolve como se fossem Tuas. Então, é Teu, somente Teu, todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar em Ti. E foi exatamente o que ele fez. O que aconteceu? Dias depois ele liga para mim e diz, Edmilton, tá tudo resolvido. E eu disse, como? Uma pessoa do nada, que estava me devendo uma certa quantia, telefonou para mim e disse, olha só, eu preciso pagar o que eu estou te devendo. É Deus agindo na terra. E não somente fez o pagamento, como também pagou o que devia, como também pagou o que ele precisava que fosse pago, como também resolveu toda a questão da emergência que ele estava sofrendo, vivendo. Entende, irmãos?
Quando você entrega na mão de Deus, Deus resolve como se fosse a causa dele. Mas você tem que entregar confiando. E a forma de você entregar confiando é pegar a tua carne, que é terrível, e minar toda a sua carne com adoração e louvor. Exatamente como Ezequias fez na casa do Senhor. Nada de ficar dentro de casa lambendo as próprias feridas cheias de pus. Não. Levanta, lava o teu rosto e vá para a casa do Senhor. Tem culto? É lá o teu lugar. Tem adoração? É lá o teu lugar. Tem vigília? É lá o teu lugar. Tem jejum e oração? É na casa do Senhor o teu lugar. Seja fiel no pouco. E é claro que Deus será fiel no muitíssimo para você. Então surge a seguinte pergunta: como que eles conseguiram? Como que eles estão de pé? Como que passando por tudo isso? Como que tendo a avalanche acabado com tudo? Como que eles conseguiram? A resposta é... Eu vivo de milagres. E dessa vez não será diferente, mas vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Viver em aliança com Deus é milagre na terra. Porém, para que a fé funcione, você precisa reconhecer a sua incapacidade, estar na casa do Senhor em louvor e adoração e buscar aquilo que Deus está querendo fazer, conhecer aquilo que Deus está querendo fazer. E a tua resposta também será: eu vivo de milagres. Viva em aliança com Deus. Paz.